Graça e paz, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí com você, na sua casa, com a sua família. Espero que tudo te vá bem. Hoje é quarta-feira, mais um dia nós estamos aqui para poder compartilhar uma palavra. E eu faço um convite para você nesse momento, que você possa estar separando este momento, estar prestando atenção, porque eu creio que Deus irá falar com você. Também te pedimos, se possível, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser abençoadas nessa noite. Hoje, 1º de julho, nós estamos iniciando mais um mês e que com certeza até aqui o Senhor ele tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem estado conosco. Eu creio que assim como eu, você também tem muitos motivos para poder agradecer ao Senhor pelo dia de hoje e também por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Não sei, talvez nós ainda não alcançamos tudo aquilo que queríamos para este ano. Não chegamos nem na metade do que aquilo que desejávamos. Mas uma coisa é certa, Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Hoje eu também gostaria de mandar um grande abraço para minha cunhada, carinhosamente chamada como Chica. Hoje é aniversário dela, que Jesus te abençoe. E tem mais outras pessoas fazendo aniversário hoje. Hoje é aniversário do Davi, filho da Joana e do Davi. Aniversário do Mateus. Creio que também é aniversário do Erley. Quantas pessoas estão aniversariando hoje? E se também é seu aniversário, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre a sua vida. Aniversário do Gonçalo também, filho da Sônia Bício. Glória a Deus por essas vidas. E o desejo do meu coração, que o presente mais precioso que vocês possam ter é a salvação em Cristo Jesus. Porque essa salvação ela é eterna. Tudo aquilo que nós ganhamos nessa terra é passageiro. Mas a salvação em Cristo Jesus, ela é eterna. E glória a Deus pela salvação. Glória a Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus ali na cruz. Amém? Eu quero convidar você para nós podermos estar orando, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais um mês, colocando nossas vidas diante do Senhor. E também quero te pedir, em nome de Jesus, confia no Senhor, porque Ele é bom, porque a misericórdia dEle dura para sempre. E que muito mais coisas o Senhor tem para nossas vidas. Creia nisso. Amém? Então, se você puder, feche seus olhos. Não sei o que você está fazendo, se você está preparando a sua janta, né? Se você está se organizando para a sua célula daqui a pouco. Não sei, mas aproveite esse momento. Se você já orou hoje, ore mais uma vez. Se não, aproveite esse momento e fale com o Senhor em nome de Jesus. Amém? Pai, te louvamos porque o Senhor é bom. Porque a tua misericórdia ela dura para sempre, porque o teu amor, Deus, são as causas de nós não sermos consumidos. Pai, eu te louvo porque a tua palavra ela é verdade, Pai. E Deus é baseado nessa verdade, Senhor, que nós vivemos, baseado nessa verdade, ó Pai, que a nossa fé ela se manifesta. E Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que a tua palavra ela seja revelada a todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esses dias aqui em Rivera, nós tivemos dias frios, dias de chuva, de muitos ventos, né? No sul do Brasil e aqui no Uruguai também foram dias de bastante ventos. Mas graças a Deus, Deus tem guardado os seus, não é verdade? E eu creio que Deus tem guardado a sua vida também, aí onde você está. Amém? Eu também gostaria de mandar um abraço muito grande para os irmãos lá de Belo Horizonte, para os irmãos de Contagem, para os irmãos de Ibirité, irmãos que nos assistem de outros países. Que a graça do Senhor Jesus alcance a sua vida. Nossos irmãos aqui de Rivera, de Tranqueiras, de Esmeraldas, Deus abençoe grandemente vocês. Amém? E amados, essa semana eu estava escutando, né, o livro de 2 Samuel, a história de Davi, 1 Samuel e 2 Samuel.
E Deus falou comigo muito no meu coração sobre Davi. Davi, um homem comum, um homem como eu e você. Mas Davi, ele era um homem que ele tinha o Senhor. Deus era com ele. E tem um versículo que me chamou muita atenção sobre Davi, que eu quero compartilhar com você nessa noite. E eu tive a oportunidade de também compartilhar, né, Davi com todas as histórias. Se a gente for falar sobre toda a história de Davi, é muita coisa. Inclusive houve uma ministração que o pastor Giovanni ministrou, né, sobre as nossas vidas, falando de Davi na caverna de Adulão. E ele falava justamente que Davi era um homem como todos nós, que passava por dificuldades, desafios, lutas, mas ele era um homem que tomava decisão baseado naquilo que a palavra diz, que o Senhor era com ele. Né? Ele na caverna de Adulão, ele foi ali para se refugiar, mas ele encontrou pessoas que precisavam dele. Ele foi para um lugar de refúgio, mas ele se levantou como líder daquelas pessoas e decidiu ajudá-las, não é verdade? E essa decisão nós temos que fazer todos os dias. E ainda mais nesse tempo que estamos vivendo de pandemia, nós temos que fazer decisões. Se nós vamos nos levantar, vencer mais um dia, ou se nós vamos nos esmorecer, não é verdade? E nós temos preciosas ensinanças que Davi tem para poder compartilhar com a gente. Então eu gostaria de compartilhar alguns versículos com você que se encontram no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Abra aí sua Bíblia, se você tiver com ela aí na sua mão. Vai lá, pega a sua Bíblia, vamos acompanhar 1 Samuel. Não vou ler o texto todo, né, porque é bastante grande, mas se você tiver a oportunidade, você leia aí na sua casa, depois reflita sobre essa palavra. Mas eu quero ler alguns versículos. 1 Samuel, capítulo 16. E nós vamos ler aqui a partir do verso 9. Aqui é quando Deus rejeita Saul como rei e Deus levanta Davi como rei de Israel. E Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé. Fala com Jessé: olha, Jessé, santifica-se, prepara que eu vou te convidar para um sacrifício. E nesse sacrifício, Samuel não falou nada com Jessé o que ele ia fazer, mas estava indo ali a mandado de Deus para poder ungir o novo rei de Israel. E no versículo 9, nós encontramos a seguinte palavra: então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes? Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda não, falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois esse é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Eu acho interessante a história de Davi. Eu vou focar com vocês, na verdade, no momento que ele encontra ali com Golias. Mas eu acho interessante que Deus escolheu Davi. Quando Samuel fala com Jessé que para ele preparar, santificar, que ia sacrificar ali, é interessante que Jessé ele prepara os 7 filhos dele. E Jessé manda os 7 vir se apresentar diante de Samuel. E Samuel, ele fala: não são estes, não tem mais filhos.
Jessé ele sabia que Samuel ia sacrificar. E por que ele deixou Davi de fora? É uma pergunta aí que fica na minha mente. Por que ele, sabendo que Samuel iria sacrificar, já não deixou os 8 filhos deles preparados? E a gente vê que Davi estava lá cuidando das ovelhas. E Samuel fala, não são nenhum desses 7. Você não tem mais filhos? Então chama ele. Porque Deus falou que seria daquela casa que sairia o rei de Israel. E Samuel, como homem obediente, falou, não saiu daqui, não aceitamos a mesa enquanto este último filho não chegar. E quando Davi chega ali, Samuel imediatamente reconhece que ele era quem Deus queria ungir. Por mais que Jessé não convidou o próprio filho para aquele momento tão especial, Deus já tinha um propósito sobre a vida de Davi. Deus já tinha um propósito sobre a vida de Davi. Davi era um homem escolhido por Deus. E sabe o que me chamou a atenção nesse texto? Que muitas vezes nós pensamos, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo com a minha vida? E a Bíblia declara que quando nós conhecemos a Jesus, quando nós o aceitamos, Deus está conosco. Então, por que muitas vezes nós questionamos algumas coisas, sendo que se Deus falou que está com a gente, Ele está com a gente. Nós não precisamos desfalecer, não vamos desanimar, porque Deus é fiel. Tenha convicção, se você reconhece Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, pode passar por situações, pessoas podem tentar te excluir, mas Deus te escolheu, Ele é contigo. E depois que Davi ele foi ungido, a Bíblia não fala que ele foi diretamente empossado como rei, mas Davi voltou a cuidar das suas ovelhas. Davi não gerou ansiedade no coração dele, porque ele seria o rei, mas ele soube esperar o tempo certo. E nós temos esperado o tempo certo? Nós não temos esperado. É tão difícil esperar, é tão difícil a gente entender que existe um tempo para todas as coisas, mas nós precisamos saber esperar, porque aquele que é fiel, que prometeu, ele é fiel para cumprir. Assim como foi com Davi, assim será na sua vida, assim é na minha vida. E a Bíblia relata que quando o Espírito de Deus entra na vida de Davi, ele também sai da vida de Samuel. E Samuel ele começa a ficar perturbado. E um homem chega diante de Samuel e fala uma coisa muito interessante. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, o verso 18 fala que um servo de Saul chegou perto de Saul. Eu falei o Espírito Santo saiu da vida de Samuel, não, saiu da vida de Saul. E esse espírito maligno entra na vida de Saul, ele fica atordoado. E um servo de Saul fala assim com Saul. Verso 18, no capítulo 16. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. E o Senhor é com ele. A Bíblia fala mais uma vez que o Senhor era com Davi. E eu quero te falar que o Senhor é com a sua vida também. E é tão interessante que quando passa essa situação, Davi, ele provavelmente deveria ter entre uns 15 a 20 anos de idade. Provavelmente com essa idade ele não ia para a guerra. E a Bíblia fala que esse moço falou o seguinte: olha, eu conheço um homem. Olha as características que ele falou: que sabe tocar, forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, e Deus é com ele. Queridos, fala uma coisa com você: quando Deus fala algo ao seu respeito, não tem necessidade de você sair falando porque eu sou, porque o próprio Deus, ele revela. Sabe, olha só que interessante, Davi nunca tinha ido à guerra. Como que ele era homem de guerra? Como esse moço
sabia que ele era homem de guerra. Davi, aqui fala que ele era um homem sisudo em palavras. Davi, ele pastoreava ovelhas. Ele lidava com ovelhas o dia todo. E esse moço também falou, e Deus é com ele. Quando Deus está com a gente, tem toda uma diferença na nossa vida. Quando Deus é com nós, amados, quando Deus é com nós, tudo se faz real. Até aquilo que ainda não aconteceu, mas se faz real, porque Deus é fiel. E aquele moço, mesmo Davi sendo um jovem, ele já sabia que era valente, que era sisudo, que Davi, sisudo em palavras, que Davi era um homem a qual Deus estava com ele. Estar com Deus, ter Deus faz toda a diferença. E nós precisamos entender isso, que essa diferença, ela precisa ser notada na nossa vida. Essa diferença, ela precisa ser identificada na nossa vida, porque Deus é conosco. Deus é conosco. E esse homem vai lá na casa de Jessé, pede Jessé para Davi tocar harpa, e todas as vezes que Saul se perturbava, Davi tocava a harpa. E Davi, a Bíblia fala que Davi caiu aos olhos do rei e também ficou como escudeiro do rei. E veio um momento ali que eu quero compartilhar com você e tirar algumas lições desse momento em que Davi, ele derrota Golias. E o povo de Israel vai para a guerra. Os 3 irmãos maiores de Davi vai para a guerra, porque eles estavam em idade para poder ir para a guerra. Os outros menores de Davi ainda não estavam, com idade para poder guerrear, e eles vão ali para a guerra. E eu acho interessante que lá no versículo 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 15, fala uma coisa muito interessante. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E olha o versículo 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamava a peleja. Sabe quais os ensinamentos que eu aprendi nesse confronto, de Davi com Golias, o povo de Israel com Golias? Que Davi, ele não deixou de cuidar das ovelhas do pai dele. E a Bíblia fala que enquanto Davi ia lá na guerra estar com Saul, porque ele era escudeiro de Saul, ele vinha, cuidava das ovelhas, não é verdade? E ele mantinha o mesmo cuidado com aquilo que estava debaixo da responsabilidade dele. Davi, como escudeiro do rei, ele podia ter: as ovelhas do meu pai são poucas ovelhas, para que eu vou cuidar dessas ovelhas? Mas ele tinha responsabilidade, era a responsabilidade dele, o pai dele delegou para ele. E ele cuidava das ovelhas, ia lá em Saul, cuidava das ovelhas. E o pai dele fala assim: Davi, eu preciso que você traga-me notícia dos seus irmãos. Vai lá na frente de batalha, traz notícia deles para mim. E a Bíblia fala que Davi vai lá, coloca um guarda para cuidar das ovelhas dele, para poder ir ver como estavam os irmãos, levar as coisas que o pai pediu. E sabe, queridos, o que eu aprendo com isso, que eu quero compartilhar com você nessa noite? Você tem cuidado daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? A Bíblia fala que Davi, ele cuidava das ovelhas do pai dele. Você tem cuidado daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Por mais pequeno que seja, por mais... A Bíblia não fala se eram muitas ovelhas. Dá a entender que não eram muitas. E você tem cuidado daquilo que Deus tem colocado na sua mão, mesmo que sejam poucas coisas? Eu aprendi com Davi que nós devemos ser fiéis no pouco. Sabe uma coisa que eu sempre falo com os meus filhos? Que se eles forem fiéis com aquilo que eles têm, Deus
vai colocar nas mãos deles aquilo que eles querem. Então nós precisamos ser fiel. Davi foi fiel com as poucas ovelhas ali que ele tinha nas mãos. Então não despreze o seu hoje. Não despreze aquilo que você está vivendo hoje. Não despreze aquilo que você tem hoje. Porque se você for fiel nisso aí, eu tenho certeza que os planos que Deus tem para a sua vida, que são grandes, eles irão se cumprir. E depois, mais adiante, no livro, lá em 1 Samuel 17, no verso 30, traz um outro ensinamento que eu quero compartilhar com você. Verso 30 fala assim: desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder com mudança. Davi vai lá para frente de batalha para poder trazer notícia dos irmãos, e chega justamente no momento que Golias está confrontando o povo de Israel. E Davi chega lá e pergunta: o que está acontecendo aqui? O que esse homem está falando? E os irmãos dele, a primeira coisa que os irmãos dele falam: e aí? O que você está fazendo aqui? E as suas ovelhas? Com o que você as deixou? Seu irresponsável, você não tinha que estar cuidando de ovelhas? O que você está fazendo aqui? Você veio aqui só fazer mexerico para saber como nós estamos. E Davi, ele no versículo 29, antes ele fala assim: o que eu fiz agora? Eu só fiz uma pergunta. E Davi vira para outra pessoa e Davi faz a pergunta novamente. Davi, a palavra, a minha tradução, fala assim: desviou-se dele para outro. Sabe, segunda lição que eu aprendo e compartilho com você. Tentaram tirar de Davi o foco de Davi. Davi foi ali para saber trazer notícia do seu pai. E quando ele viu que se falava, se afrontava o exército do Deus vivo, ele: opa, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Falou do meu Deus. E o irmão dele tenta diminuir ele. Você não deveria estar cuidando das ovelhinhas do nosso pai? Mas Davi, ele era responsável. As ovelhas estavam com guarda. E Davi, ele não fez caso para aquilo que o irmão dele falou com ele. Davi, ele não se diminuiu. Davi, falou mal de mim, me chamou de responsável, mexeriqueiro. Davi, ele desviou. O que eu quero falar com você é: se desvie. Desvie daquelas pessoas que tentam tirar você do propósito de Deus para sua vida. Desvie de palavras que tentam minar aquilo que Deus tem colocado para você. Desvie de situações que tentam diminuir quem Deus te chamou para você ser. Desvie. Você não precisa se confrontar, brigar. Davi não deu satisfação para o irmão dele falando assim: mas eu deixei com guarda. Eu estou aqui porque meu pai me mandou. Ele simplesmente desviou. E é isso que nós temos que aprender. Tem situações nas nossas vidas que nós precisamos desviar daquilo que nos limita, daquilo que nos para. Então, em nome de Jesus, seja como Davi, se desvie daquilo que tenta parar você. Mais adiante, nós vemos ali no capítulo 17, no verso 32, mais uma palavra. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Sabe, queridos, já tinha alguns dias que o exército filisteu ia lá e zombava e ameaçava e ninguém tomava posição nenhuma. E Davi, cheio do poder de Deus, porque a Bíblia diz que Deus era com Davi, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava com Davi, assim como está com você, assim como está comigo. E Davi chega diante de Saul: olha só que coisa mais linda, não desfaleça o seu coração. Sabe, amados, é para isso que Deus tem chamado você e tem chamado a mim, para que nos nossos lábios tenha palavra de alento, de conforto, de ânimo. Diante da dor, diante da dificuldade, o que sai da sua boca? Davi falou: olha, não desfaleça o teu coração, ânimo,
Estamos indo para 4 meses de pandemia. O que tem nos seus lábios? Quais as palavras que saem da sua boca? Ai, mas já perdemos 4 meses. O que será? É um ano perdido? Não! Anime-te. Se anima. Alegra o teu coração. Olha para frente. Que Deus possa usar você. Uma coisa que nós temos falado. Nós somos profetas da esperança. Nós somos profetas da esperança. Que haja esse ânimo em nós, que o ânimo de Cristo que está na sua vida contagie o outro. Deus tem te chamado para você levantar as pessoas. Deus tem te chamado para ser solucionador de problemas. Olha só o que Davi falou. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará. Sabe, queridos, problemas, eles sempre vão existir. Problemas sempre vão ter, sempre. Agora o que Deus quer de você e de mim também é que sejamos solucionadores de problemas. Não adianta eu apontar o problema. Não adianta eu somente trazer o problema. Mas nós precisamos ser solucionadores de problema. Precisamos ser profetas da esperança. É para isso que Deus tem te chamado, é para isso que o Espírito de Deus está sobre sua vida e sobre a minha vida. Não tenha desânimo, não desfaleça o seu coração, não desfaleça, não desfaleça. Seja como Davi, aprenda com Davi. Davi poderia ser mais um, nossa, é um gigante, e agora? Se o exército não deu conta, e agora vamos correr, o que vamos fazer? Mas não, ele falou, não desfaleça o teu coração, eu pelejarei. É isso que o Senhor espera de você, é isso que Deus espera de mim, que não desanimamos, que não baixemos a guarda, que não desfalecemos, e tampouco venhamos permitir que o irmão do nosso lado, do nosso próximo, venha desanimar. Mas que em nossos lábios tenha palavra de ânimo. Tenha palavra de ânimo. Se você vê um problema, se você não tem a solução, não jogue para baixo, não desanime. Fala assim, vamos orar, Deus vai mudar a situação. Se você não tem como resolvê-lo, também não fale palavras que possam trazer desânimo. Mas seja aquele que é solucionador de problemas. Seja um profeta da esperança. E a última aprendizado nesse capítulo aqui que eu quero compartilhar com você, que Deus falou muito forte ao meu coração, está lá no verso 36. Que quando Davi chega e fala isso com Saul, Saul vê que Davi é um menino e olha para Davi, né? E Davi, ele fala o seguinte com Saul, no verso 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi fala assim com Saul, olha, rei, eu sou um menino mesmo, eu sou um jovem, mas eu cuido das ovelhas do meu pai. Eu cuido, eu sou responsável, eu zelo por aquilo que coloca nas minhas mãos. Eu honro aquilo que é colocado na minha mão e Deus me honra. Veio um urso, veio um leão, tentou atacar as ovelhas, eu fui lá e despedacei eles. E da mesma forma que isso aconteceu, eu irei acabar com esse incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo. Sabe, amados, eu pensava nessa tarde que se Davi, ele foi ali contra um urso, contra um leão, e Davi achou isso uma coisa pequena, né? Para mim, urso e leão, meu Deus, né? Mas era algo pequeno para Davi diante daquele grande Golias. E amados, olhe para trás. Olhe,
Relembre as coisas que o Senhor já fez na sua vida. Glorifique a Deus pelas pequenas vitórias, pelas pequenas conquistas. Sabe por quê? Porque o Deus vivo que te foi fiel no pouco, Ele é o mesmo Deus vivo que será com você nas grandes batalhas. Sabe aquelas pequenas lutas, aquelas pequenas batalhas? Deus foi fiel, Deus foi fiel. E Ele será fiel nas grandes coisas também, nas grandes batalhas também. Da mesma forma que Davi, ele cuidou das ovelhas do seu pai, defendeu. Assim ele defendeu Israel contra o Golias. Porque Deus era com ele. Porque o Espírito de Deus era com ele. Sabe, eu venho nessa noite falar com você que o Espírito de Deus é com você. Tenha fé, tenha coragem, tenha ânimo. O Espírito de Deus é com você, assim como foi com Davi. Então aprenda com Davi. Aprenda com Davi. Valorize aquilo que está nas tuas mãos. Independente se é muito, se é pouco. Valorize os talentos que Deus tem te dado. Seja fiel nas coisas que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Porque com certeza, mais coisas Deus vai colocar sobre a sua vida. Mais coisas. Não desvie, mas olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. Não permita que o seu foco ele saia do Senhor, da presença de Deus, das promessas de Deus para a sua vida. Não permita que o seu valor seja diminuído, porque o Senhor Jesus ele pagou um alto preço. Para mim e para você, veio através da graça, mas Jesus pagou um alto preço. Então não diminua o seu valor, não diminua o preço da cruz. Se não permita esse foco ser desviado, mas siga adiante, siga adiante. Terceiro ensinamento, tenha palavras de ânimo sobre a sua boca. Tenha palavras que vai levantar, tenha palavras que vai pôr para cima, tenha fé, que a sua boca professe, mesmo aquilo que você não está vendo, que a sua boca professe, mesmo aquilo que a razão diz que não, que a sua boca professe aquilo que o Senhor falou que sim. Seja um solucionador de problemas, seja um profeta da esperança, seja essa pessoa. E creia sobre todas as coisas que Deus é contigo. O mesmo Deus que te ajudou lá no passado, ou no passado mais recente, ontem, anteontem, né? Nós passamos aqui em Ribeira por ventos fortes, né? Deus estava nos guardando, Deus estava te guardando. O mesmo Deus que te cuida da sua casa, sua saúde. O mesmo Deus que te restitui coisas. Sabe, amados, eu já passei por situações que nós achamos que havíamos perdido algo. E nada assim muito de alto valor, mas Deus restituiu. Deus restituiu. E assim é Deus. Assim é Deus. O mesmo Deus que está com você nos pequenos desafios. É o mesmo Deus que está nos grandes desafios. É o mesmo Deus que vai te ajudar a vencer gigantes. É o mesmo Deus que vai estar com você no meio da batalha. E você conhece o final dessa história. Davi, ele vai pelejar contra o gigante. Saul oferece toda uma armadura. Oferece a armadura dele para Davi. Mas Saul já era um homem formado, Davi era um menino, então não ia servir por mais que ele quisesse. E Davi fala, não, isso não é para mim, isso não é para mim, eu vou em nome do Senhor. E Davi vence aquele gigante, Então creia que os gigantes na sua vida,
eles também serão vencidos pelo poder do Senhor que está sobre a sua vida e que está sobre a minha. Creia nisso em nome de Jesus. Nós muitas vezes passamos situações na nossa vida, às vezes nós achamos que Deus não está com a gente. Achamos que as nossas orações elas não passam do teto, mas isso não é verdade, porque Ele prometeu e Ele cumpre que Ele está conosco. Então, por mais dificuldade que você passe, por mais luta, por mais grande que seja o seu desafio, a sua batalha, Deus está com você. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua tendo o controle de todas as coisas nas mãos dEle. Creia nisso em nome de Jesus. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração assim como Ele ministrou no meu coração. E eu quero honrar o Senhor com esta palavra. Eu quero continuar sendo fiel ao Senhor, a todas as coisas que Ele tem colocado nas minhas mãos. Eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero continuar andando para o foco, para o objetivo, para o alvo a qual Ele tem me chamado. Eu quero ser profeta da esperança. Quero ser solucionadora de problemas. E eu também quero, amados, eu também quero crer que nos momentos das minhas maiores batalhas, das minhas maiores pelejas, Deus está comigo, como Ele sempre esteve. E eu espero que você também tenha essa convicção no seu coração. Amém? Antes de orar com você, eu só queria fazer mais um pedido. Compartilhe essa mensagem para que ela possa abençoar a vida de alguém. Também nós estamos aqui em Ribeira, como em Minas Gerais, estamos tendo cultos presenciais, de acordo com as normas sanitárias, e também com o limite de pessoas. Se você quiser participar, mande uma mensagem, anote o seu nome, né? Que é necessário preencher, né, as vagas, nós temos limite, então precisamos que você aponte ali, né, o seu nome para poder estar. Nós estamos com nossos cultos online no canal da Pão da Vida e no canal da Pan de Vida. Nós também temos nosso culto online domingo de noite às 20 horas. Continue nos acompanhando. Eu creio que Deus tem uma palavra tremenda para você também no domingo. Esteja conectados aí com a gente. E temos as nossas células online. Se você quiser participar de uma célula, mande uma mensagem que nós iremos te direcionar para uma célula online. Inclusive, essa semana a palavra está maravilhosa da célula. Muito boa a palavra. Eu tenho certeza que Deus aí já ministrou para aqueles que já tiveram célula essa semana e irá ministrar no coração daqueles que ainda terão. Amém? Eu quero orar por você. Não sei qual que é o seu desafio, não sei qual situação que você está passando, não sei se é desânimo ou se está assim com os seus 12 talentos travados, não sei se você está desviando do foco, não sei. Não sei se você está passando por uma luta grande e não está sabendo, não está tendo essa convicção que Deus é com você. Não sei, mas eu quero orar por você e pedir ao Senhor que Ele gere essa convicção no seu coração, que Ele é com você, que Ele é com você. Amém? Se você puder, feche os seus olhos. Vamos orar, vamos ter esse momento com o Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo, Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra, ela traz ânimos. Ó Deus, a Tua palavra que é verdade, renova as nossas forças, abre a nossa mente, nos dá um novo vigor. Obrigada, Deus, pela Tua palavra. E Deus, e que a Tua palavra não somente ela seja ouvida por nós, mas que gere em nós, ó Pai, um atuar, Deus, um atuar por fé. Porque, Deus, nós vivemos não é por aquilo que os nossos olhos veem, mas é por fé, Senhor. Por fé que a Tua palavra é real e ela se cumpre, Pai. Te peço em nome de Jesus que o Senhor renove a força daquele que precisa de ser renovada a força.
Ó Deus, que o Senhor potencialize aqueles que estão cheios da Tua presença e que eles possam, ó Deus, produzir como a Sua palavra diz, ó Deus, a 100 por 1. Deus, eu te peço em nome de Jesus. E aquele que ainda não teve essa experiência de entregar a vida para Ti e saber que o Senhor é com ele, ó Pai, que ele possa, ó Deus, se render aos Teus pés e dizer: eis-me aqui, entrego a minha vida a Ti. Muda, Senhor, transforma, entra nesse coração, Pai, em nome de Jesus. Te peço, Deus, que o Senhor possa estar abençoando a todos que estão conectados nesse momento, aqueles que irão ver essa mensagem depois, que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, Senhor, alcance a cada um, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que Jesus Cristo possa abençoar a sua vida, abençoar o seu lar, a sua casa, que o seu fim de semana, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, sejam cheios da graça e da misericórdia do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz.